milionário viúvo lutou para salvar a jovem mendiga abandonada por pais cruéis. Em uma pequena aldeia esquecida pelo tempo, onde as tradições pesavam como correntes sobre os ombros dos moradores, Alberto se sentia um espectro. Viúvo há 3 anos, ele vagueava por ruas cobertas de pedras antigas, sem direção, arrastando uma tristeza que parecia pesar mais que toda a sua riqueza. As pessoas sussurravam sobre ele, o milionário que não soube proteger sua amada. Preso entre a culpa e a dor, como se sua fortuna não passasse de uma gargalhada sarcástica contra sua solidão. O céu cinza refletia seu estado de espírito, enquanto os olhares críticos da comunidade o cercavam como sombras. Foi em uma tarde especialmente fria e abafada que tudo mudou. Alberto caminhava absorto, já acostumado ao desprezo. Foi então que, em um beco esquecido, ele viu Clara. A jovem mendiga estava encolhida, com roupas rasgadas e cabelos desgrenhados. Seus olhos, no entanto, contavam uma história diferente. Ele perguntou a voz trêmula. Clara olhou para cima, surpresa e desconfiada. Os vestígios de crueldade em seu olhar revelavam que sua vida não tinha sido fácil. Meus pais não me querem, ela murmurou, e essa frase soou como um golpe no peito de Alberto. Sem pensar, ele pôs a mão no bolso e ofereceu-lhe algumas notas. Mas quando ele fez isso, um murmúrio se espalhou pela rua, como uma onda de choque. Ele poderia ver a indignação nos rostos dos aldeões. Como ele se atreve? É uma mendiga? Eram algumas das vozes que chegavam aos seus ouvidos. A bondade dele para eles era um desafio às normas sociais que ditavam a rigidez de suas vidas. Alberto ficou paralisado, os olhos vagando entre Clara e os rostos hostis. Enquanto isso, Victor, seu sócio de negócios, observava a cena com um sorriso calculista. Ele percebeu uma oportunidade na conexão entre Alberto e Clara, uma ameaça velada aos planos que tinha em mente. Victor não hesitaria em usar as tradições da aldeia para desestabilizar Alberto. Mas quem poderia imaginar que o passado de Clara e a história da família de Alberto estavam entrelaçados de maneira tão obscura? Um antigo diário, encontrado por Clara em um canto empoeirado da biblioteca da aldeia, revelava segredos que poderiam mudar tudo. Quando Alberto perguntou a Clara sobre seu passado, ela hesitou, mas o fogo em seus olhos não se apagou. Não posso falar, é muito doloroso. E essa resposta perfurou o peito de Alberto, que viu a chance de cura em uma nova conexão emocional. Mas com isso, ele entrou em um campo minado de segredos. E assim, enquanto a neblina do passado cobria a aldeia, eles se viravam um para o outro, buscando uma forma de escapar do que os prendia. A incerteza pairava no ar e um novo desafio surgia. Alberto olhou para Clara e percebeu. Ele teria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Alberto e Clara se encaram, a atmosfera pesava como uma tempestade prestes a ruir. Os murmúrios da multidão pareciam um eco distante, e ali, naquele beco imundo, o mundo à sua volta se desvanecia. Mas então, um grito cortou o ar. Alberto, era Victor, com uma expressão que misturava alívio e raiva. Ele avançou apressadamente, as botas suando nas pedras molhadas da rua. O que você está fazendo com essa criança? O tônus da voz de Victor era ácido, como se cada palavra fosse uma espada bem afiada. Os olhares da multidão se voltaram para eles, e Alberto sentiu o calor da vergonha subir pelo pescoço. Clara se encolheu, assustando-se.
Não sou criança, murmurou, mas ninguém a ouviu. Você não vê que ela não é digna da sua atenção? Disparou Victor, em um tom cada vez mais agressivo. Olhe para ela, é só uma mendiga. Você quer sujar seu nome, sua reputação, por causa dela? Alberto respirou fundo, a indignação queimando em seu peito. Ela é uma pessoa, Victor. Tem sentimentos, não posso ignorar o que está diante de mim. A discussão estava tomando proporções enormes, antes mesmo de começarem a compreender o que estava em jogo. Albert teve a sensação de que algo mais profundo estava se formando naquela troca. Algo que ligava os três de um jeito que ele ainda não entendia. Justamente nessa tensão, uma mulher surgiu correndo pela rua. Seus olhos estavam arregalados e ela gritava: Clara! Clara! O rosto da mulher era pálido e suas mãos trêmulas mostravam o desespero. Oi, mãe! A expressão de Clara mudou rápido de medo para um misto de amor e raiva, enquanto a mulher se precipitava para o beco. Alberto ficou sem palavras. Ele não esperava aquele reencontro. A mulher, agarrando Clara nos braços, chorava. Eu pensei que tivesse te perdido para sempre. Mas a alegria foi rapidamente substituída pela tensão. Clara afastou-se, os olhos cheios de confusão e dor. Por que você me deixou? Por que me abandonou? A voz dela tremia, e Alberto podia sentir a angústia como um golpe no estômago. O impacto nas pessoas ao redor foi impressionante. Murmúrios e risadas desdenhosas começaram a se espalhar. Viu como a mendiga não presta? Até a família a rejeita. As palavras cortavam o ar como facadas. Victor, vendo a cena evoluir, ficou quieto, observando, com um sorriso que desmascarava suas intenções. Alberto, no entanto, começou a fazer perguntas, e a resposta que estava por vir foi devastadora. Ela não é apenas uma mendiga, disse a mulher com a voz embargada. Clara é, na verdade, sua irmã. A revelação paralisou o tempo. Alberto não conseguiu se mover. Seus olhos pousaram em Clara, agora cheia de emoções conflitantes. Ele tinha perdido sua esposa e agora descobria que tinha uma irmã. Sussurros ficaram mais altos à medida que a multidão se aglomerava, cheia de curiosidade e desprezo. A conexão que parecia estar surgindo entre ele e Clara agora era entrelaçada na mais profunda complexidade. Alberto só conseguia olhar para elas, a confusão batendo em seu peito. O que isso significava para eles? Ele já não tinha certeza sobre nada. O que ele conhecia sobre sua vida, sua família e seu futuro agora estava em uma linha tênue. E a pergunta que ecoava em sua mente era: como essa verdade mudaria tudo o que ele havia construído até agora? As vozes ao redor começavam a desvanecer, mas a agitação dentro dele se intensificava. O que aconteceria agora? Alberto ficou paralisado, os olhos fixos em Clara, a recém-descoberta irmã. O mundo ao redor dele se tornava um borrão. Ele mal ouviu as palavras da mãe dela. A revelação era mais do que um choque. Era uma bomba que destruiria tudo à sua volta. As pessoas ao redor, antes curiosas, estavam agora em um frenesi de murmúrios e olhares de julgamento. As palavras ecoavam em sua mente. Sua irmã. Como isso era possível? Ele nunca tinha ouvido uma palavra sobre isso. Enquanto tentava juntar os fragmentos de seu entendimento, um novo grito cortou o ar. Alberto, o que você fez? Era Victor novamente, mas desta vez seu tom era de desespero, não de raiva. Você não entende? Você está colocando tudo em risco. A expressão em seu rosto era de uma preocupação genuína que Alberto nunca havia visto antes. O milionário começou a sentir um frio na barriga. O que Victor sabia que ele não sabia? Com um gesto brusco, Victor apontou para a mulher, a mãe de Clara. Ela não é quem você pensa que é. Você não pode confiar nela. As palavras pareciam balas disparadas, cada uma atingindo um ponto vulnerável em Alberto. Ele olhou de um lado para o outro, tentando entender. O que estava acontecendo? Cala a boca, Victor, gritou Clara. Sua voz tremia entre a revolta e a dor.
você não sabe nada sobre mim ou sobre a minha mãe. As lágrimas escorriam pela sua face, reluzindo como diamantes sob a luz fraca da tarde. A mulher, pouco a pouco, se recuperou da surpresa e começou a falar com uma voz embargada. Por favor, Clara, eu não pude te contar. Mas a verdade é que você não é apenas uma mendiga. Você tem um legado. Um silêncio ensurdecedor invadiu o beco. Alberto se afastou atordoado. Legado? O que isso significava? Seus pensamentos giravam em um turbilhão. Ele estava prestes a abrir a boca para perguntar, quando, de repente, um som forte e ensurdecedor interrompeu o momento. Um estrondo. Um carro em alta velocidade derrapou na esquina, desgovernado, vindo direto na direção deles. O pavor tomou conta de todos. Alberto puxou Clara e sua mãe para perto, mas Victor, sem aviso, lançou-se na frente deles como um escudo humano. O carro bateu com força em Victor, e o impacto foi brutal. O vidro se estilhaçou como se fosse papel. O grito de Clara se misturou ao estrondo horrendo, e o tempo parecia desacelerar. Alberto ficou paralisado, enquanto Victor gritava, a dor estampada em seu rosto. O caos se instalou. Gente correndo, pessoas gritando e o carro parado, como um monstro de metal, com Victor caído no chão, a respiração cortada. Victor! Gritou Alberto. O desespero em sua voz era palpável. Ele se ajoelhou ao lado do sócio, agora enrolado em dor. Mas antes que pudesse tocá-lo, a mãe de Clara sussurrou. Ele sabia de tudo, Alberto. Ele não se atreveu a me deixar. As palavras dela eram como um choque elétrico. O que ela queria dizer? O mundo parecia estar em colapso ao redor deles. O que tudo isso significava? O que Victor sabia? E por quê? A vida de Alberto, que já estava turva com segredos, agora se tornava uma teia ainda mais complexa. E a verdade, que parecia tão perto, estava mais distante do que nunca. Alberto olhou para Clara, que agora estava em lágrimas, e ao mesmo tempo havia uma nova determinação em seu olhar. O que estava por vir? Eles tinham que descobrir a verdade, custasse o que custasse. Alberto ficou paralisado, os olhos fixos em Clara, a recém-descoberta irmã. O mundo ao redor dele se tornava um borrão. Ele mal ouviu as palavras da mãe dela. A revelação era mais do que um choque. Era uma bomba que destruiria tudo à sua volta. As pessoas ao redor, antes curiosas, estavam agora em um frenesi de murmúrios e olhares de julgamento. As palavras ecoavam em sua mente. Sua irmã. Como isso era possível? Ele nunca tinha ouvido uma palavra sobre isso. Enquanto tentava juntar os fragmentos de seu entendimento, um novo grito cortou o ar. Alberto, o que você fez? Era Victor novamente, mas desta vez seu tom era de desespero, não de raiva. Você não entende. Você está colocando tudo em risco. A expressão em seu rosto era de uma preocupação genuína que Alberto nunca havia visto antes. O milionário começou a sentir um frio na barriga. O que Victor sabia que ele não sabia? Com um gesto brusco, Victor apontou para a mulher, a mãe de Clara. Ela não é quem você pensa que é. Você não pode confiar nela. As palavras pareciam balas disparadas, cada uma atingindo um ponto vulnerável em Alberto. Ele olhou de um lado para o outro, tentando entender. O que estava acontecendo? Você está falando besteira, Victor, gritou Alberto, a voz quase implorando por alguma clareza. No entanto, a mãe de Clara já parecia se recuperar da surpresa e começou a falar com um tom de desespero. Por favor, Clara, eu não pude te contar. Mas a verdade é que você não é apenas uma mendiga. Você tem um legado. Um silêncio ensurdecedor invadiu o beco. Clara olhou para sua mãe, a confusão estampada em seu rosto. O que ela queria dizer? Alberto estava perdido. Ele já não sabia mais em quem confiar. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro desgovernado se aproximava em alta velocidade. O pavor tomou conta de todos.
Alberto jogou os braços em torno de Clara e sua mãe, mas não antes que Victor, de forma instintiva, se lançasse na frente deles como um escudo humano. O impacto foi brutal, um estrondo. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços. O grito de Clara se misturou ao som horrendo da colisão. Ela gritou por Victor, mas ele já estava no chão, lutando para respirar. Alberto estava paralisado, a visão embaçada. "Victor!" gritou, mas a voz saiu como um sussurro. Ele não conseguia entender. Ele não queria. Olhou para Clara, que chorava, o rosto pálido de pavor. O que estava acontecendo? O que ele faria agora? A mãe de Clara, em prantos, preparou-se para correr em direção a Victor. Mas Alberto assegurou: "Espere, ele precisa de ajuda." O desespero no olhar de Clara se transformou em uma determinação feroz. Sem pensar, ela correu para o lado de Victor. Nesse momento, enquanto todos observavam, o verdadeiro caos começou. Clara retirou um pequeno objeto do bolso. Era um colar antigo, com um símbolo que Alberto não reconheceu. Ela o ergueu acima da cabeça e, de repente, a atmosfera do beco mudou. O ar parecia carregar uma eletricidade estranha, como se algo estivesse prestes a ocorrer. "Isso é nosso!" gritou Clara, o olhar fixo no corpo de Victor. "Nosso legado. Ele estava escondido de nós o tempo todo." Alberto não conseguia processar nada. O que ela estava dizendo? Como aquele colar poderia ter qualquer importância agora? Mas algo em seu tom fez seu coração acelerar. O mistério estava crescendo no ar. Então, de repente, um brilho intenso irrompeu do colar. Todos pararam. As pessoas ao redor, com os olhos esbugalhados, se afastaram um passo, como se temessem o que viria a seguir. Era uma luz ofuscante que parecia atingir o cerne da alma de cada um deles. E enquanto tudo girava em torno dele, Alberto ouviu uma voz, clara e distinta, porém vinda de lugar algum, dizer: "A verdade está prestes a ser revelada." Ele se virou para Clara, cuja expressão mesclava medo e esperança. O que o colar significava? O que a revelação dele mudaria? Havia algo muito maior em jogo. O coração de Alberto batia forte, e a pergunta que ecoava em sua mente era: quais segredos sombrios se revelariam a seguir? Alberto estava atordoado, com o coração acelerado, a luz do colar iluminando o beco como um farol em meio à escuridão. "O que isso significa?" ele se perguntou. Mas antes que pudesse dizer algo, o colar emitiu um brilho tão forte que ofuscou seus olhos. Ele fechou-os, mas a luz penetrava mesmo assim, quente, quase dolorosa. Então, como se o tempo parasse, Clara começou a murmurar: "O legado, Alberto. Nosso legado." Neste momento, tudo parecia girar. A multidão olhava, a respiração suspensa, incapaz de desviar os olhos da cena. Alberto sentiu a tensão crescer, as vozes em sua mente tornando-se um turbilhão de dúvidas. "Alberto, cuidado!" A voz de Victor cortou o ar. Alberto abriu os olhos com um sobressalto. Mas antes que ele pudesse reagir, um estalo ecoou e o beco inteiro vibrou. O colar, que ainda brilhava, de repente lançou faíscas. E então, tudo aconteceu em um instante. Um grito sobressaía a multidão. "Não!" Era a mãe de Clara, seus olhos arregalados por uma mistura de terror e desespero. Ela avançou com um movimento brusco, mas foi tarde demais. O colar explodiu em uma luz intensa, e com isso, uma onda de calor escaldante se espalhou, derrubando Alberto e Clara ao chão. Em meio ao caos, Alberto viu Victor sendo arremessado para trás, o corpo atingindo a parede de pedras com força. Ele caiu, estirado, e em um único gesto, todos perceberam. O movimento era lento, mas o pavor imediato. As pessoas começaram a gritar: "O que foi isso? O que está acontecendo?" A luz diminuiu gradualmente, mas o gosto de queimado impregnava o ar,
e o silêncio se deu como um soco no estômago. Alberto, ainda tentando se recompor, virou-se para o corpo de Victor. Viu sangue escorrendo pela têmpora dele, a respiração pesada. Seu coração despencou. "Victor!" gritou Alberto, mas a voz saiu em um sussurro. O caos se transformou em um redemoinho de perguntas. Por que ele se jogou na frente deles? O que Victor sabia que ele não sabia? A mãe de Clara agora estava ao lado de Victor, seus olhos marejados. Ele não devia ter feito isso. A dor na sua voz era palpável. Cada palavra carregava peso. Clara se arrastou até onde estava Victor. A expressão de desespero tomou conta. "Por que você fez isso, Victor? Por quê?" Mas as palavras foram engolidas pelo silêncio crescente, a multidão rateado entre a curiosidade e o medo. Alberto a seguiu, mas algo chamou sua atenção. O colar, agora sem brilho, estava no chão, mas algo mais estava ali. Uma fotografia, um papel amassado, desvelado pela explosão. Ele se agachou e pegou. Era uma foto de um homem e uma mulher, sorrindo. Mas o que deixou seu estômago gelado foi o que estava escrito atrás: "Nossos filhos, unidos pelo destino." Ele olhou para Clara, que agora se apoiava em Victor, os olhos cheios de lágrimas. Recobrou a coragem e virou-se para a mãe dela. "O que isso significa? O que você escondeu?" Seu tom estava agudo, carregado de furor e confusão. "Não é o que você pensa", ela gritou, a voz embargada. "Victor, ele sabe mais do que parece. Ele sempre soube e nunca quis que vocês se encontrassem." Uma revelação profunda. De repente, o cenário mudou. Tudo que Alberto pensava que sabia estava se desmoronando. Victor não era apenas um sócio. Ele estava entrelaçado em suas vidas, nas sombras, manipulando a narrativa. E a sensação de traição queimava em seu peito. "Victor, o que era isso?" Alberto perguntou, as lágrimas de Clara se misturando com a poeira do beco. Mas Victor estava em silêncio, expirando fundo, lutando para se recuperar, os olhos se fechando lentamente. A verdade parecia estar mais distante do que nunca. Cada segundo se arrastava, e a tensão era palpável. Num momento de desespero, Clara gritou: "Mãe, o que nós somos?" O eco penetrante de sua voz reverberou no beco, e com isso, a resposta estava prestes a mudar tudo novamente. Enquanto a multidão observava, carrancuda e intrigada, a energia no ar mudava de novo. O suspense era incontrolável, e a única coisa que parecia clara para Alberto era que o mundo que conhecia havia mudado para sempre. A dúvida pairava no ar. Qual era realmente o legado que Clara carregava? E o que mais Victor estava escondendo? Alberto estava perdido em um turbilhão de emoções e perguntas. O colar, o que Clara e sua mãe estavam escondendo, tudo parecia prestes a se desmoronar. E o silêncio pesado se arrastava, preenchido apenas por gritos distantes e o som da multidão inquieta. Clara olhou para sua mãe com uma mistura de confusão e dor, esperando uma resposta que parecia não vir. "Por que você não me contou?" Clara finalmente perguntou, a voz falhando. "O que eu sou realmente?" Nesse momento, a mulher respirou fundo, como se soubesse que a verdade viria com consequências devastadoras. "É mais complicado do que você imagina", ela começou, mas sua voz era cortada por outro grito da multidão. Todos os olhos estavam fixos em Victor, que estava caído no chão, lutando para respirar. O pânico tomou conta da cena e Alberto se ajoelhou perto dele. "Victor, você está bem?" ele perguntou, mas Victor não respondia. O olhar dele estava distante, como se estivesse em outro lugar. Alberto sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que fazer. O que tinha acontecido? Neste ponto, a mãe de Clara olhou para o colar no chão. Algo nas suas mãos tremia. "Clara, você tem que ouvir." Ela se aproximou, a expressão de desespero estampada no rosto. "A verdade é que a nossa família não é o que parece. Você tem que entender que tudo isso foi por uma razão." "Uma razão? Você me abandonou!" Clara gritou, as lágrimas escorrendo. A dor no olhar dela era uma ferida aberta. Alberto fechou os olhos por um momento,
desejando que a confusão pudesse desaparecer. Mas a tensão só aumentava. Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, eu nunca teria me escondido. Nunca! A mãe de Clara parecia desmoronar. Os murmúrios da multidão aumentaram. Mas a verdade é que Victor sempre soube. Ele foi avisado. O que ela disse soou como um soco no estômago de Alberto. Ele se virou para Victor, que ainda estava no chão, tentando se levantar. Ele sabia? Sabia de tudo isso e não me contou? O olhar de Victor encontrou Alberto e pela primeira vez havia uma mistura de dor e uma súplica em seus olhos. Mas antes que alguém pudesse dizer mais, um estrondo cortou o ar. Uma grande sombra se aproximou rapidamente. Alberto se virou e viu um carro preto, parado em frente ao beco. O motor ainda ligado. A porta do carro se abriu e uma figura alta saiu de dentro. Era um homem com um olhar severo e uma expressão que parecia mesclar raiva e determinação. "É hora de acabar com isso", ele gritou, antes de puxar uma arma de dentro do casaco. O clima que antes estava apenas tenso, agora virou caos total. Alberto instintivamente se colocou na frente de Clara e de sua mãe. "O que você quer?" A voz de Alberto tremia, mas ele se forçou a ficar de pé, mesmo com o coração pulsando. "Que você e sua família paguem pelo que fizeram!" O homem gritou. A multidão começou a se dispersar em pânico, mas Clara se manteve firme. Suas mãos tremiam, mas a determinação em seu olhar era inegável. "Quem é você?" Clara perguntou, a voz firme. "O que está acontecendo?" "Eu sou alguém que quer justiça. Não se esqueçam, tudo começou antes, muito antes de você nascer." A revelação pairou no ar como uma nuvem carregada, e Alberto podia sentir seu coração disparar. E nesse momento, enquanto todos olhavam em choque, um grito atravessou o ar. Era a mãe de Clara, que, em um ato desesperado, correu em direção ao homem. "Não, você não pode fazer isso. Eu nunca quis que isso fosse assim." Ela implorou, mas o homem apenas a ignorou. "Saia do meu caminho." E foi então que tudo aconteceu. O disparo ecoou e o mundo parou. Clara ficou paralisada, o rosto branco como papel. Alberto sabia que no instante seguinte suas vidas mudariam para sempre. O eco do tiro se misturou com os gritos, e Alberto se virou, o coração gelado, sem saber se ainda havia volta. Que destino os aguardava agora? O que significava tudo isso? E quem eram exatamente eles? A verdade estava em jogo, e a única coisa certa era que, o que quer que viesse a seguir, nada seria como antes. Alberto estava paralisado, o tiro ecoando em sua mente como um pesadelo se desenrolando. A multidão estava em pânico, pessoas gritando e correndo, mas ele só conseguia focar em Clara, que estava ainda mais pálida, os olhos arregalados de terror. O homem com a arma em punho havia mudado tudo, e o estrondo do disparo ainda reverberava em seus ouvidos. "Por que você fez isso?" ele gritou novamente, sua voz tremendo com a angústia. A mãe de Clara estava em choque, um milésimo de segundo após o disparo, e essas frações de segundo pareciam intermináveis. Os olhares da multidão se voltavam para eles, uma mistura de horrorizados e curiosos, como se estivessem esperando que algo ainda mais terrível acontecesse. E de repente, em meio ao caos, Clara deu um passo à frente com as mãos levantadas. "Pare, por favor!" A voz dela era um fio de desespero. "Você não precisa fazer isso, não precisa machucá-lo." O homem a ignorou, seu olhar fixo em Victor, que estava no chão, sangrando. Alberto se agachou ao lado dele, a visão embaçada pela adrenalina. "Victor, me diz que você está bem." Ele quase implorou, mas Victor não respondia, seu olhar perdido. A mãe de Clara se lançou entre eles, e o que fez em seguida foi ainda mais chocante. "Chega, eu não posso deixar você fazer isso", ela gritou, avançando em direção ao homem como se quisesse protegê-lo.
como se quisesse salvar sua vida. Você não entende. Tudo isso foi por sua causa. O homem gritou de volta, sua voz tremendo de raiva. O que estava acontecendo ali? Que história era essa? Alberto estava totalmente confuso. Mas a mulher, inabalável, parecia determinada. Se você tem que tirar satisfação com alguém, me veja. Eu sou a razão de tudo isso, ela exclamou, o desespero desenhado em seu rosto. E essas palavras deixaram todos atordoados. A tensão explodiu. O homem hesitou, a pistola balançando em suas mãos. Você não tem ideia do que eu fiz para chegar aqui. Você me traiu. Então, como um relâmpago, algo inesperado aconteceu. Do nada, a mãe de Clara puxou outro objeto de seu casaco, um segundo colar, idêntico ao que estava no chão. Eu não te deixei escolha. Você me forçou a fazer isso. A voz dela era um rosnado agora, misturando lágrimas e raiva, e Alberto ficou chocado ao ver a luz do colar brilhar intensamente. As pessoas pararam, a tensão crescia como uma bolha prestes a estourar, e inusitadamente, aquele colar pareceu responder ao chamado. Luzes piscavam e um círculo brilhante se formou ao redor da mãe de Clara, como um campo de força. Ele se virou para Clara, que estava tão próxima do desespero quanto ele. O que está acontecendo? O que tudo isso significa? Mas Clara também não tinha respostas. Era como se todas as certezas que tinham derretido diante desse novo horror. Eu não sou quem você pensa. A mãe de Clara gritou. Minha verdadeira identidade, o que sou. Não posso deixar que você entenda. Tudo isso está ameaçado. Se eles descobrirem, nesse instante um grupo de homens surgiu, uniformizados, saindo do carro preto como se estivessem esperando por uma oportunidade. Vamos! Temos que levar o que nos pertence! Gritaram, enquanto começavam a cercar Clara e sua mãe. O horror tomou conta. Alberto percebeu que não se tratava apenas de uma disputa familiar ou segredos. Era algo muito maior, envolvendo alianças e perigos mortais. E nesse exato momento, a expressão de Clara transformou-se de medo para determinação. Não! Ela gritou com toda a força. Se você é minha mãe, então você vai me ouvir. Não vou deixá-los controlar nossas vidas. E tomando coragem, ela se lançou contra os homens de uniformes, o colar brilhando ao seu redor. Um flash, uma energia que parecia quase mágica. Ouvindo tudo isso, o homem armado hesitou, e Alberto viu uma oportunidade. Ele se levantou, indo em direção ao homem, tentando desarmá-lo. Se você tem a coragem para enfrentar o que está prestes a acontecer, então faça isso. Não somos seus inimigos. Mas o caos tomava conta e, no meio da tempestade, um grito perturbador cortou o ar. Era Victor, que estava se levantando do chão. Cuidado! Ele chamou, mas antes que alguém pudesse reagir, a mãe de Clara usou o colar e, com um último brilho, tudo se apagou. A escuridão envolveu tudo. Quando Alberto abriu os olhos novamente, tudo havia mudado. Ele não estava mais no beco. O que tinha acontecido? O que essa escuridão significava para eles? E onde estavam todos? A única coisa que ficou foi um aperto no coração e uma pergunta ecoando em sua mente. O que realmente descobrimos sobre nós mesmos e o que ainda está por vir? Alberto estava atordoado, sentindo a escuridão como um cobertor pesado em cima dele. A luz havia desaparecido e agora tudo parecia um sonho nebuloso. Ele piscou, tentando se acostumar com a nova realidade. Não sabia onde estavam, mas a sensação de que algo estava mudando era inegável. Quando finalmente teve coragem de olhar ao redor, percebeu que estavam em uma sala fria e escura. As paredes eram de pedra e não havia janelas. Clara estava ao seu lado, seu rosto encolhido em uma expressão de confusão. O que aconteceu? Onde estamos? A voz dela tremia, e Alberto sentiu um nó na garganta. Não sei, ele respondeu, tentando manter a calma. Mas não tiveram muito tempo para se recuperar. Um som de passos ecoou ao longe, e a porta rangia. Alberto se preparou, o coração a 1000 por hora.
Então a porta se abriu e um homem entrou. Sua presença era imponente. Sua aparência era assustadora, mas também familiar de alguma forma. "Ah, finalmente vocês acordaram", ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Alberto ficou paralisado. "Eu pensei que nunca mais veria vocês." "Quem é você?" Clara perguntou, já se levantando, a determinação voltando à medida que a adrenalina a consumia. O homem sorriu de novo, mas seu olhar era penetrante. "Seus pais", ele respondeu, a voz suave, mas cheia de um peso que parecia sufocante. O mundo desabou em torno de Alberto. "Como assim nossos pais? Isso é uma piada?" O que ele estava ouvindo era tão inacreditável que seu cérebro custava a processar. Mas a expressão do homem era grave. "Sim, eu sou alguém que vocês não imaginavam que existisse", ele disse, movendo-se lentamente até eles. "E eu tenho algo a contar." As palavras dele eram como lâminas afiadas atravessando o ar. Clara deu um passo atrás. Alberto sentiu que a realidade estava escorregando por entre seus dedos. "O que você quer dizer com isso? Nossos pais estão mortos." "E estavam. Mas isso não significa que vocês não sejam meus filhos", o homem declarou, parando em frente a eles. Como se dominasse o espaço. O choque foi tão profundo que Alberto mal conseguiu respirar. Ele olhou para Clara, que parecia prestes a desmaiar. "Vamos, você deve estar brincando." "Isso não pode ser verdade", ela murmurou, com a expressão de alguém que acabara de descobrir que tudo o que acreditava era uma mentira. "Mas é verdade. O que vocês não sabem é que seus verdadeiros pais estavam envolvidos em algo muito maior. Algo que ameaça a vida de ambos", disse o homem, o olhar sério. "E eu estou aqui para proteger vocês." "Proteger de quê?" Alberto indagou, o tom de raiva crescendo. Queria entender, mas o homem, em vez de responder, gesticulou para que seguissem na direção dele. "Sigam-me. Há muito a ser explicado, e pouco tempo." Alberto hesitou e então se virou para Clara. O horror nos olhos dela refletia o que ele sentia. Mas em um gesto quase involuntário, eles se seguraram. Ali, juntos, tinham que enfrentar essa nova realidade. A cada passo que davam, a sensação de perigo se intensificava. A verdade ia além do que estavam preparados para encarar. "E se for uma armadilha?" sussurrou Clara. "E se ele não estiver sendo honesto?" "Mas e se ele estiver? Precisamos descobrir." Alberto respondeu, a determinação começando a se infiltrar entre os medos. Passaram por uma porta escondida, levando-os a um corredor estreito, e as palavras do homem ainda ecoavam em suas mentes. Quando finalmente chegaram a uma sala maior, mais iluminada, algo bateu forte em Alberto. Fotografias na parede mostravam crianças em momentos de felicidade, com um casal que ele reconheceu. "Espere!" Seu coração afundou ao chegar mais perto de um retrato específico. A mulher na foto era idêntica à mãe de Clara, e ao lado dela, um homem que era a cara de Victor. "Não!" Alberto sussurrou, a revelação o atingindo como um soco no estômago. Ele olhou de volta para o homem que os guiava, angustiado. "O que você fez? O que Victor tem a ver com isso?" A sala girou ao seu redor. Mas antes que o homem pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo, revelando Victor em pé, pálido e ofegante. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ele parecia tão surpreso quanto alarmado. "Você!" Clara gritou, as emoções explodindo dentro dela. "Como você pôde nos esconder isso?" A voz de Alberto era cheia de raiva e dor. Victor não respondeu, o olhar fixo no homem ao lado deles. A tensão preenchia a sala como um manto pesado. Alberto sentiu que, neste momento, tudo o que conhecia havia se transformado em caos. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a implicação de suas descobertas os lançou em abismos ainda mais profundos. "Precisamos conversar." Victor finalmente começou, e essas palavras foram como um prenúncio de que a confusão apenas começava a revelar suas camadas mais obscuras. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira natureza do vínculo entre eles? E, acima de tudo,
Quem eram eles realmente? Alberto sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. O que quer que Victor tivesse a dizer, a tensão no ar parecia gritar por respostas. O homem que dizia ser seu pai observava com um desprezo quase desdenhoso, como se estivesse se divertindo com o desespero deles. Por que você não nos contou? Alberto exigiu, o coração batendo forte. O que você está escondendo? Vocês realmente acham que eu queria isso? Eu os mantive longe de tudo isso para proteger vocês, Victor gritou, e seu tom de voz reverberou nas paredes frias da sala. A raiva em sua voz fez com que Clara estremecesse. Proteger de quê? Ela indagou, seu olhar se mudando entre os dois homens. Por que precisamos de proteção? O que está acontecendo? Eu sou um agente, Clara. Um dos últimos a proteger o legado que vocês têm. O homem que se dizia pai falou com uma calma que parecia insuportável no momento. A verdade é que há muito em jogo, não apenas suas vidas, mas o que representa a nossa família. Victor sabia disso há anos. Alberto piscou, tentando absorver cada palavra. O peso da revelação deixava-o quase sem ar. E por que você decidiu aparecer agora? Acha que estamos prontos para ouvir todas essas mentiras? Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo à porta os fez saltar. Um grupo de homens uniformizados irrompeu, armas em punho, seus rostos duros e decididos. Temos ordens para prender os dois, gritou um deles, e a sala se encheu de pânico instantânea. Vamos, sigam-nos, um dos agentes ordenou. Mas Clara e Alberto estavam em choque, paralisados pela situação. Foi então que o homem que se dizia pai puxou um dispositivo do bolso, uma espécie de controle remoto. Com um clique, as luzes da sala piscaram e a atmosfera tornou-se eletricamente carregada. Vocês precisam entender que a vida de vocês não é normal, ele exclamou, enquanto se virava para os agentes. Se livrem da bagunça e levem-nos. Mas o que se seguiu foi explosivo. Clara agarrou a mão de Alberto. Não, ela gritou, determinada. O impulso dentro dela era irresistível. Com um movimento rápido, ela puxou o colar que estava pendurado em seu pescoço. A luz que emitiu ofuscou todos na sala, cegando-os temporariamente. Isso é nosso. Não posso deixar que você faça mal. As palavras soaram como um grito de guerra. E ao brilhar, o colar revelou um padrão sólido pelo chão, como uma forma de proteção. Os agentes hesitaram, observando a cena com espanto. E em um movimento frenético, Alberto percebeu a oportunidade. Ele agarrou Clara e correram em direção à porta. Não era uma saída, era uma fuga. As vozes de protesto e o eco dos tiros ficaram para trás, enquanto eles avançavam. Mas quando passaram pela porta, se depararam com um novo terror. Um salão enorme, cheio de pessoas com expressões de preocupação e raiva. Alberto se deu conta de que estavam em um centro de comando. As paredes eram cobertas com fotos e documentos que claramente conectavam sua família a algo muito maior. Uma rede de segredos, traições e alianças. Esperem! Gritou alguém da multidão. Era um homem que Alberto conheceu de vista, sempre ao lado de seu pai, mas o que mais chocou foi o que ele fez a seguir. Ele disparou um tiro. O som do tiro ecoou como uma bomba no silêncio. O homem caiu, e a sala ficou em pânico. Alberto se lembrou das palavras de sua mãe, sobre o legado e a proteção. E em um momento de desespero, percebeu que as coisas eram muito mais complexas do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto Clara se afastava, horrorizada, Alberto olhou nos olhos do homem caído, e uma verdade devastadora se formou na mente dele. Victor! Não! Ele gritou, sua voz cheia de terror. Mas não houve resposta. O olhar de Victor havia se apagado, e com isso, uma nova camada de segredos estava prestes a se revelar. Qual a verdadeira conexão entre eles? Quem eram os inimigos? E o que estava por vir? Aquela noite estava longe de acabar, e a promessa de mais caos inundava suas mentes, enquanto as perguntas giravam em torno, deixando-os paralisados em um misto de desespero
e determinação. Alberto estava paralisado, o som do tiro ainda ecoando em seus ouvidos. Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Clara, ao seu lado, estava em choque, os olhos arregalados de horror. O corpo de Victor jazia no chão, e o caos se instalava ao seu redor. A multidão, agora em pânico, se dispersava. Os rostos mostravam medo e desespero. Alberto respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Clara, precisamos sair daqui. Ele puxou a mão dela, mas ela estava tão atordoada que mal respondeu. O homem que se dizia seu pai se movia rapidamente, tentando restaurar a ordem, mas a tensão estava em alta, uma corda prestes a estourar. Eu não vou deixar que isso acabe assim, Clara gritou, despertando de seu estado de choque. Ela se virou para Alberto, um fogo intenso nos olhos. Se tudo isso é real, precisamos descobrir a verdade. Alberto assentiu. A determinação dela o contagiava. Então vamos. Para onde vamos? Lá, Clara apontou para uma porta no fundo da sala. Aquele corredor leva a uma saída. Precisamos ir antes que eles voltem. Com o coração acelerado, eles correram. O casal se lançou pelo corredor, enquanto atrás deles ouviram os gritos e ordens de socorro. O pânico espalhou-se como uma onda. Alberto e Clara estavam determinados. Não podiam deixar que tudo acabasse ali. A adrenalina impulsionava cada passo, e a urgência da situação os mantinha focados. Mas então, Alberto hesitou ao ouvir vozes familiares. Esperem, vocês não podem ir. Era a mãe de Clara, correndo atrás deles. O coração dele apertou. O que você está fazendo? Isso não é seguro. Mãe, precisamos de respostas. Clara respondeu sem esperar. Você ficou oculta por tempo demais. Precisamos enfrentar isso juntos. Mal podiam perceber que a situação estava se intensificando. O homem que se dizia pai deles tinha se juntado aos agentes. E agora tudo parecia um jogo de gato e rato. Vocês não entendem. Não podemos deixar que revelem nossos segredos. A voz dele era carregada de urgência e desespero. Segredos que custaram vidas. Clara rebateu com força. Não podemos deixar que mais pessoas sofram. Temos que lutar pela verdade. E foi quando, em um ato de coragem, Clara ergueu o colar que havia ganhado. A luz dele parecia brilhar com mais força, como se respondesse à determinação dela. Isto é nosso! É tempo de reivindicá-lo! O brilho crescente a iluminava de forma quase mágica. Os agentes hesitaram, confusos. Alberto puxou Clara para mais perto, sentindo que o mundo ao redor deles estava mudando. O homem estava prestes a se mover em direção a eles quando, de repente, Alberto gritou. Basta! Não vamos mais viver com mentiras. Os homens hesitaram, e a tensão na sala estava prestes a explodir. Clara caminhou um passo à frente, a frustração e a bravura a guiando. A liberdade não é apenas um sonho, é a nossa responsabilidade. Acabemos com isso agora. As palavras ecoaram e Alberto sentiu que algo havia mudado. O espaço parecia vibrar com poder e determinação. Os agentes hesitaram e a multidão começou a murmurar. Vocês têm a escolha, disse o homem que se disfarçava de pai. Podemos juntar forças ou continuar a perder mais vidas. É a hora de decidir. O coração de Alberto acelerou. Ele olhou nos olhos de Clara e, naquele momento, ambos souberam. A resposta era clara. Podemos encontrar um jeito juntos. E assim, em um movimento, todos se uniram, formando um círculo de força e esperança. E enquanto olhavam ao redor, Alberto sentiu uma onda de coragem. O futuro, por mais incerto que fosse, agora parecia uma tela em branco, e o desenrolar dessa nova história estava apenas começando. Antes que pudessem seguir em frente, uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Mas no fundo, sentiam que finalmente estavam no caminho certo, e a única dúvida que pairava no ar era: o que mais estava por vir? Não fique de fora do que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque queremos saber sua opinião. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que você não perca nada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.